Graça e paz, Shalom, Shalom. Boa noite, meus queridos, boa noite para você que já está conosco. Seja bem-vindo ao nosso devocional desta noite, seja bem-vindo a este tempo de propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, um propósito onde nós estamos nos entregando para aprendermos, para termos mais conhecimento daquilo que vem do Senhor nas nossas vidas. Meu amado, minha amada, eu queria que você pudesse, a cada dia que nós estamos juntos, compreender que existe um propósito de Deus para gerar intimidade na vida daqueles que o buscam. E nós temos tido este propósito, temos buscado este nosso tempo de qualidade com Deus, este tempo que nos aproxima da palavra do Senhor, este tempo que traz para as nossas vidas uma reflexão, uma motivação e algo para que nós possamos mantermos o nosso foco, permanecermos firmes nos nossos propósitos e termos a certeza de que as promessas do Senhor irão se cumprir nas nossas vidas. Eu quero lhe dizer que nós estamos muito felizes com este tempo que Deus tem nos preparado, com esse tempo que Deus tem nos dado. Mas por outro lado, nós temos nos preocupado muito com muitas pessoas que estão se esfriando na sua fé, se esfriando no seu devocional, tem deixado de buscar a presença de Deus. Se você está me ouvindo agora, tome uma posição firme diante do Senhor, para que você permaneça firme, forte, focado nos seus propósitos e focado nos seus objetivos. É um tempo de conquista para o homem, mas também é um tempo de renúncias, de entrega e um tempo em que nós nos colocamos diante do Senhor para podermos compreender qual é a vontade dele para as nossas vidas. Eu queria hoje, dia 12 de maio, cumprimentar a você, enfermeiro, a você, enfermeira. Hoje nós celebramos o Dia do Enfermeiro, uma profissão que muitas vezes passa desapercebido, mas que tem uma importância fundamental na vida daqueles que estão precisando de assistência médica, de assistência hospitalar, de cuidados. Eu queria lhe dizer, honre a esta classe, honre aos enfermeiros. Nós temos visto esses dias, o manifestar da classe que tem sofrido com muitos descasos por parte dos nossos governantes, muitos descasos por parte daqueles que governam, muitos descasos por parte daqueles que estão no poder. Porém, os nossos enfermeiros são anjos da guarda que o Senhor tem colocado no mundo para poder cuidar de nós e cuidar daquele que muitas vezes nós amamos e o confiamos aos seus cuidados. Enfermeiro, parabéns, que você possa continuar honrando este voto que você fez, de lealdade, de entrega e de cumprimento dos seus deveres, obrigações e atributos. Que a enfermagem seja um modelo de amor para todos nós que precisamos de um pouquinho de luz e de sal neste mundo. Meu amado, meu querido e minha querida, hoje nós temos um dia intenso. Nós começamos às 17 horas com o Cá Entre Nós, com as mulheres. Temos agora o nosso encontro para o nosso devocional, para o nosso estudo, para a nossa reflexão. E daqui a pouquinho nós temos a nossa mensagem de célula, uma mensagem poderosa para a nossa fé, para o exercício do nosso compromisso como irmãos, como
membros de um corpo, o qual o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu dar as boas-vindas a algumas pessoas que estão conosco, né? Pastor Marcel, seja bem-vindo. Pastora Fran, Índio, Deus os abençoe. Graça e paz na sua casa. Ana Júlia, fiel, íntegra. Deus abençoe, princesa do Senhor. Bete, Deus abençoe, Bete, sua casa, Maurílio, suas filhas, seus genros, seus netos e netas. Que o Senhor possa estar lhe abençoando. Minha mãe, Deus abençoe. Meu pai está conosco. Pai, um privilégio ter o Senhor conosco. Deus o abençoe. André, seja louvado pela sua vida, o nosso Deus, de todo poder, de toda honra, de toda glória, continue te usando e te abençoando. Deise, graça e paz. Sônia, graça e paz, minha querida. Luiz Marrom, lá de São Manuel, Deus o abençoe, edifique a sua vida, o seu ministério. Dete Crepaldi, mãe de multidões, que o Senhor possa lhe abençoar, que o Senhor possa lhe edificar e lhe continuar lhe dando sabedoria e crescimento nessa tua jornada. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Estamos hoje com um sinal adequado. Os nossos monitores estão todos em ordem. Dona Leni chegando conosco, a mãe do pastor Marcel. Seja bem-vinda, Dona Leni. Sinta-se em casa, é uma honra tê-la conosco. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo, no nosso devocional, sobre como que nós precisamos estar preparados para enfrentar desertos na nossa vida. Ontem nós iniciamos essa reflexão, eu fiz uma introdução sobre o tema e hoje nós vamos mergulhar ainda mais neste conteúdo tão poderoso que nos permite trabalhar tanto a nossa essência e a nossa vida. Nós ontem refletimos sobre o texto de Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 4, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé conduz à perseverança, e a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meus amados, esta palavra é uma palavra de possessão que nós temos que tomar para as nossas vidas, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra onde nos diz que nós temos que estar felizes quando nós estivermos passando por problemas, por provações, por dificuldades. Talvez isso possa ser meio complexo na nossa mente, meio contraditório, mas nós precisamos crer que o Senhor tem propósito para todas as coisas. E durante os nossos momentos de dificuldade, durante os nossos momentos de provação, durante os nossos momentos de aflições, de angústias, muitas vezes somos traumatizados por algo, geram memórias traumáticas na nossa vida, mas são os momentos que mais nós temos a oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Todo cenário de caos, todo cenário de problema, todo o cenário que Deus coloca diante de nós com algo que possa nos parecer ruim, é o ambiente que Deus usa para poder gerar milagres, transformação, restauração e uma nova direção para as nossas vidas. Nós precisamos sempre nos conscientizar disso. O trabalhar de Deus nas nossas vidas, ele é intenso, ele é contínuo e ele é permanente. Nós precisamos nos render ao Senhor, porque quando nós nos rendemos ao Senhor, nós sabemos entender a vontade dele nas nossas vidas e compreendemos
porque a vontade dele nas nossas vidas é soberana sobre todas as coisas. Ela é quem determina o caminho que iremos seguir. Se hoje você tem sofrido, se hoje você está passando por traumas, por dificuldades, e você está tendo dificuldade de compreender isso, saiba que Deus irá trabalhar a tua vida para que você tenha um testemunho aprovado daquilo que Deus faz, daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho e vamos refletir sobre quando nós somos flechados por algo ou por alguém e nós mesmos entramos numa rota de deserto, nós mesmos entramos numa rota de aflições. E eu gostaria de chamar esse tópico de hoje vencendo angústias depressivas. Muitos de nós enfrentamos dias cruéis, terríveis, e nós trazemos sintomas para o nosso comportamento que nos faz vivermos problemas e vivermos dificuldades. Os sintomas que são gerados pela angústia depressiva, elas nos levam à tristeza, nos leva a sentirmos um vazio dentro do nosso peito, nos leva a sentirmos que somos incapazes, que não temos propriedade para fazer as coisas, que não temos vontade para fazer as coisas. Temos perdas de interesse, perdas de prazer, perdas de incentivo para nos motivarmos a fazermos algo por nós, por alguém que amamos ou para Deus. Essa angústia depressiva, ela conduz muitos de nós a desertos que precisam ser tratados, que precisam ser amparados e que precisam ser moldados por um comportamento, por um destino que nós escolhemos ser alterado e ser mudado. Dificuldades nós sempre teremos, cansaço, fadiga, falta de energia pode ser uma das características que norteiam os nossos comportamentos e geram sintomas que nós precisamos tomar cuidado para que não gerem a angústia depressiva no nosso coração, no nosso comportamento e nas nossas decisões, nos levando muitas vezes a um quadro em que pensamos em morrer, em desistirmos de nós mesmos e abandonarmos aquilo que amamos, que gostamos de fazer, que temos vontade. A angústia depressiva é algo que pode nos tomar a qualquer tempo, desde o mais jovem até os mais idosos, e nós precisamos zelar e cuidar pelo nosso coração, para que nós não sejamos flechados por coisas que acontecem na nossa vida ou ao nosso redor, que nos levem a ter um comportamento pessimista, a um comportamento degradativo ou degradativo. Você foi chamado para ter uma história brilhante, para viver uma história de conquistas. Eu queria refletir com você hoje sobre um homem que está na palavra de Deus, uma história linda, e que ele passou por um perrengue, ele passou por um momento de extrema aflição na sua vida. E eu queria pegar esse exemplo deste homem, para que nós pudéssemos aplicar nas nossas vidas, e fazermos uma aplicação pessoal nesse nosso devocional de hoje, para que a gente possa aprender, através da palavra de Deus, como nós precisamos nortear as nossas decisões, como nós podemos nortear os nossos caminhos e fazermos as nossas escolhas. Se você estiver com a sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 4.
nós vamos ler a história do profeta Elias, uma parte dela. E 1 Reis, capítulo 19, do verso 4 ao verso 10, diz assim: ele mesmo, Elias, ele mesmo, porém, foi ao deserto. Elias escolheu ir para o deserto. E por que isso aconteceu, pastor? Vamos ler? Caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho que terá sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Amém? Vamos parar por aqui. Eu queria dizer para você, Elias, um dos maiores profetas, um dos maiores homens de Deus que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia nos mostra, que a história ensina, trouxe à existência um problema para si. E este problema para si significa que ele um dia também sofreu uma angústia depressiva, uma aflição tão grande na sua vida, que ele fugiu da onde ele estava, foi para o deserto, sentou-se embaixo de uma árvore e pediu para Deus: me mata, me leva, eu não quero mais viver. Porém, eu queria lhe dizer algo. Não é só Elias que está sujeito a esse tipo de coisa. Não é só Elias que fica sujeito a enfrentar os seus desertos e ser flechado pelas circunstâncias deste mundo. Elias, ele foi flechado. Ele foi flechado por algo na sua vida que lhe trouxe à existência um deserto, pelo qual ele não precisava passar, pelo qual não era o seu destino. Mas, quando ele é flechado por algo, quando ele é flechado por alguém, aquilo entra no seu coração e ele toma posse de algumas coisas, de alguns sentimentos, e vem à tona alguns traumas que ele possuía, que lhe fazem desistir da vida, que lhe fazem desistir da promessa, e que lhe fazem mudar a trajetória e o rumo que Deus tinha para a vida dele. Preste atenção, Elias, ele havia acabado de travar uma batalha ferrenha contra os profetas de Baal. Derrotou 800 profetas de Baal, que vieram à morte, porque caiu fogo do céu quando ele orou. Os profetas de Baal morreram, viraram churrasco, porque Elias clamou a Deus e Deus respondeu a sua oração. Existia naquela época uma mulher que se chamava Jezabel, que era regente, que dominava aquela região. E esta mulher, quando fica sabendo que os profetas de Baal, que eram seus deuses, morreram, ela lança uma palavra sobre Elias e fala: Elias, você vai morrer, eu vou te matar.
E Elias toma aquela palavra para si, aquele decreto para si, uma notícia ruim que chegou aos seus ouvidos, fez com que ele entrasse em parafuso e perdesse o centro da sua vida. Talvez, muitas vezes nós já ficamos desanimados, atemorizados, assustados com algo, mas eu preciso lhe dizer, o que vem depois de quando nós nos tornamos assustados, pode ser pior do que o próprio susto que nós tomamos. Porque quando nós nos assustamos, nós expomos os nossos sentimentos, nós expomos quem somos, expomos as feridas que temos, as raízes de amargura que possuímos, e muitas vezes as consequências disso são piores do que a notícia que nós recebemos. Quando nós paramos para pensar, por que uma mulher mandaria um recado para Elias se ela quisesse cumprir aquilo realmente? Ela teria tomado uma atitude. E Elias toma uma atitude de fugir por uma palavra que ele tinha autoridade para poder vencer e para poder ver o poder de Deus se manifestar. Quantos de nós, ao recebermos uma notícia ruim, entramos em colapso, surtamos, desanimamos? Quantos de nós, ao enfrentarmos um obstáculo, achamos que está tudo perdido e que nada mais vai dar certo? Muitas vezes, nós precisamos de alguém ao nosso lado para poder nos apoiar e dizer: vamos, eu estou junto com você. Deus enviou um anjo para poder motivar Elias. Eu quero lhe dizer algo: Deus tem colocado anjos na sua vida para poder te dizer: vamos, não é o fim, é apenas a oportunidade de um começo novamente. Meu querido, desertos que nós escolhemos entrar são as escolhas que nós fazemos que nos tirarão desses desertos. Existem 4 coisas que nos levam a procurar nos desertos, e essas 4 coisas, elas estão expressas neste comportamento do profeta Elias. A primeira delas é a frustração. O profeta Elias, ele derrotou os profetas de Baal, uma obra sobrenatural aconteceu, um milagre, prodígios, sinais aconteceram. Porém, eu creio que Elias se colocou diante daquela nação e imaginou que a partir daquele dia tudo mudaria. O Deus de Israel, o Senhor Deus eterno e todo-poderoso, seria reverenciado, seria adorado. Porém, não aconteceu nada. E Elias se frustra, porque não vê nas pessoas a reação que ele esperava que elas tivessem. Meu querido, quantas vezes nós nos decepcionamos com o comportamento das pessoas e pegamos as coisas e falamos: eu vou jogar por alto, eu não quero mais fazer nada, eu não vou mais perder meu tempo, não quero mais me envolver com isso, vou deixar para trás tudo isso, vou abandonar, vou largar. Meu querido, minha querida, que as frustrações causadas pelo comportamento das outras pessoas não tirem Jesus do centro da sua vida, não tirem o foco que você precisa ter no destino que Deus traçou para você, que Deus traçou um plano, um sonho e estabeleceu uma promessa para a tua vida, para as nossas vidas.
que hoje você possa entregar todas as frustrações que você tem vivido, que você tem sofrido, nas mãos do Senhor. A frustração fala de nós, muitas vezes, não conseguimos compreender reações de quem está ao nosso lado, vivendo e torcendo por nós. Aquele homem, Elias, ele fez uma luta para poder trazer à existência uma restauração para a nação de Israel. E quando ele olha para si mesmo, ele se vê frustrado por se achar desamparado pela reação daqueles que estavam com ele. Sem reconhecimento, desprestigiado. Quantas vezes nós nos esforçamos para fazer algo tão lindo, tão glamuroso, tão belo, e quando nos damos conta, não recebemos em troca aquilo que foi entregue, aquilo que nós entregamos. Nós poderíamos citar vários exemplos aqui hoje. Uma mãe que prepara um almoço para o filho, com carinho, com zelo, com cuidado, e fala: hoje eu vou fazer aquela comida que ele gosta. E aí o filho chega, mal come, mal elogia, mal agradece e vai embora. Porém, esta mãe nunca vai se frustrar, porque os olhos dela estão no amor para o filho. Eu quero lhe dizer, não se frustre com este mundo, porque o teu olho tem que estar focado no amor do Filho, no amor de Jesus, no amor daquele que te prometeu, no amor daquele que te salvou, que te curou, que te libertou. E que se as pessoas estão te desprezando, se as circunstâncias estão te levando a se sentir sem reconhecimento, fracassado, ou até mesmo humilhado, frustrado, o Senhor irá te exaltar sobre todos os nomes. E não se esqueça que a palavra de Deus nos diz e nos ensina: aquele que for servo será abençoado pela minha palavra. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor dentre vós, para que possa servir assim como Jesus nos serviu. Porém, esse sentimento de frustração, ele arrasta consigo um outro sentimento, que é o sentimento da solidão. Quando a gente se frustra, a gente se fecha. Quando nós nos fechamos, nós nos sentimos sós, desamparados, sem ninguém ao nosso lado para poder nos abençoar, para poder estar gemendo, sofrendo, nos amparando, nos alegrando, ou chorando ou rindo junto conosco. A solidão dói, a solidão traz o desamparo, a solidão nos leva a imaginarmos que nós não temos mais nada e nem ninguém nas nossas vidas. E quando nós imaginamos que estamos sós, nós causamos uma sequela na nossa vida e nos isolamos. Elias foi flechado por isso, e ele foge para o seu deserto e ele se isola. Quando Elias se isola, o seu coração se esfria. E isso nós precisamos entender que é uma verdade que acontece nas nossas vidas. Quando nós nos isolamos, nós nos esfriamos. E quando nós nos esfriamos, nós nos tornamos presas fáceis para o nosso inimigo. Nosso inimigo é Satanás, é o diabo. E ele não quer que nós estejamos aquecidos, amparados, vivendo em comunhão, vivendo em harmonia, vivendo um pelos outros. E ele vai sempre trazer à existência fatos que flechem os nossos sentimentos e que nos conduza a um deserto de solidão. A palavra de Deus fala que o inimigo, ele é como o leão
que fica bramando, buscando a quem ele possa dragar, dominar. Preste atenção. Quando a gente ouve ou vê aqueles documentários sobre como que os leões caçam, a gente aprende que eles atacam um rebanho e tentam separar desse rebanho um elemento que se isole do rebanho, para que este elemento isolado do rebanho se torne uma presa fácil. Eu quero lhe dizer que viver na comunidade, viver o corpo de Cristo, vai te blindar contra o ataque do inimigo, contra o isolamento, contra que você e eu possamos nos tornar uma presa fácil para que o inimigo possa nos atacar. E aí eu quero fazer uma advertência para você. Nós vivemos um tempo em que a igreja não está tendo comunhão, mas nós precisamos estar nos alimentando constantemente, porque sem alimento nós enfraquecemos e nós esfriamos na nossa fé, e da mesma forma nos tornamos isolados da presença do Senhor e nos tornamos presa fácil para o inimigo. Elias também estava cansado. Elias tinha passado por uma luta, um desafio tremendo. Elias estava se sentindo fragilizado pelo cansaço que ele vinha passando, pelo cansaço da luta espiritual que ele teve, do estresse espiritual que ele teve. Cansaços vão nos levar muitas vezes a desertos, porque nós precisamos compreender os nossos limites, precisamos compreender o que Deus fala para cada um de nós, onde está o tempo em que nós precisamos parar para descansar. E nós precisamos compreender que existe cansaço de mente, cansaço físico, cansaço emocional e cansaço espiritual. Meu querido, é importante nós compreendermos algo, e eu queria dizer para você, a palavra de Deus nos ensina, e nós não podemos desprezar o ensino dela. Nós temos que ter, durante a semana, um dia para podermos literalmente descansarmos. O Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. O Shabat, que é o dia do descanso, tem que ser estabelecido para as nossas vidas, tem que ser estabelecido para a nossa família. Qual foi a última vez que você falou: hoje eu não vou fazer nada e eu vou estar com a minha família? Shabat não é o que muitas vezes a gente vê falando, em que a pessoa quer simplesmente cumprir um ritual de não fazer nada naquele dia. Shabat é nós compreendemos que é um tempo que Deus estabeleceu para o homem, para que ele possa desfrutar daquilo que ele tem conquistado, daquilo que ele tem se apoderado, daquilo que tem lhe trazido conforto. Qual foi o último dia que você passeou com a sua família, que você saiu com a sua família, que você se dedicou exclusivamente para a sua família? Qual foi o último dia que você se dedicou para a sua esposa? Ou que você disse: hoje vai ser um dia que eu vou dedicar para mim? O cansaço precisa ser algo que nós possamos trabalhar nas nossas vidas, para que nós não sofremos as consequências
do caminho errado que muitas vezes nós estamos traçando pelo excesso de atividade, pelo excesso de preocupação, pelo excesso de atividades, pelo excesso de afazeres, de compromissos. Meu querido, tome posse da bênção que Deus estabeleceu para a sua vida. Tome posse do decreto que Deus deu para você. Tome posse daquilo que Deus é para você. Tire da tua vida o estresse do dia a dia. Tire da sua vida o seu cansaço físico, esse cansaço emocional gerado por uma correria desenfreada, atrás de dinheiro, atrás de cliente, atrás de tantas coisas que provavelmente um dia vão nos colocar num deserto, porque nós vamos perceber que não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. A exaustão física, emocional, mental, sentimental e espiritual vai nos fazer enfrentarmos problemas imensos que nós mesmos estamos causando. Aprenda a viver um tempo de refrigério na sua vida. Aprenda a desfrutar do que Deus tem te dado. Aprenda a desfrutar daquilo que é saboroso na sua vida. No final do ano, eu fui para Lindóia, lá para a casa do meu cunhado, Fernando. Ele tinha acabado de fazer um fogão de lenha. E nós podemos, naquele fogão de lenha, fazer um doce de figo, fazer um doce de leite, fazer um torresmo, sabe? Algo simples, mas algo que me remeteu à minha infância, à minha juventude, e remeter o meu conhecimento ao meu sabor, ao meu paladar, a degustar de que as coisas simples nos trazem grande sabor de vitória, grandes conquistas. Muitas vezes nós ficamos correndo atrás de coisas estrondosas e Deus nos mostra uma folha da árvore caindo e Ele olha para você e diz: eu tenho controle sobre todas as coisas. Elias enfrentou um quarto desafio na sua vida. Ele foi afrontado por aquela mulher, ele foi confrontado por ela, ele foi insultado, ele foi ameaçado. Talvez ele foi tirado da sua zona de conforto, chacoalhado. Você vai morrer. E esse desafio, estabelecido por um decreto que não vinha de Deus, mas vinha de homens e de uma mulher, trouxe um trauma na vida daquele homem. E eu preciso lhe dizer algo: muitas vezes nós somos insultados, muitas vezes nós somos ameaçados pelo mundo, ameaçados por pessoas incoerentes, inconsistentes. Muitas vezes nós somos ameaçados por desafios que são colocados diante de nós, e nós falamos assim: eu não vou dar conta, e nós queremos fugir disso, nós queremos sair disso, nós queremos ir embora e nós queremos abandonar. Situações difíceis vão acontecer nas nossas vidas, mas nós precisamos estar prontos para enfrentar o medo, enfrentarmos as afrontas, enfrentarmos os discursos negativos que nos assolam, que nos impactam, que nos trazem ameaças.
Eu queria trazer à existência algo para a tua vida. Elias foi para um deserto porque ele foi afrontado pelas suas emoções. Elias não conseguia enxergar quem ele era, o que ele era e o plano que Deus tinha para ele. Ele é flechado nas suas emoções e é levado a um deserto que ele mesmo escolheu, que ele mesmo foi, que ele com as suas pernas caminhou um dia até chegar debaixo daquele zimbro e clamar a Deus: me mata, me leva, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor nem do que meus pais. Quando nós perdemos a identidade que nós temos, nós entregamos o nosso futuro. Quando nós perdemos aquilo que Deus nos instituiu que nós somos, nós deixamos de viver a promessa futura que Deus nos deu. Eu queria trazer para você algo que hoje vai mudar a tua história. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir deprimido, quando você se sentir angustiado, quando você se sentir traumatizado, perseguido, sozinho, quando algo ruim acontecer na tua vida e vier aquele sentimento de vazio, eu quero lhe ensinar algo. Mas eu não quero lhe ensinar algo meu, eu quero lhe ensinar algo que a palavra de Deus nos ensinou. Em 1 Samuel capítulo 17, versos 45 ao 47, nos narra a história de Davi enfrentando Golias. E Golias se levanta diante de Davi e fala assim: eu vou te matar, eu vou cortar a sua cabeça, e hoje nós vamos festejar, porque a sua morte será comemorada. E Davi se levanta contra aquele gigante e responde assim: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Meu querido, se o mundo tem te afrontado, se os inimigos têm se levantado contra você, e você sabe quem você é, e você toma posse da sua identidade sarada, curada e restaurada, a tua palavra contra o mundo, contra os inimigos, contra os gigantes que estão te levantando, que querem te levar para o deserto, que querem te matar, que querem te destruir, não pode ser outra senão dizer: eu vou contra você em nome do meu Deus, em nome do meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque o sangue do Cordeiro foi vertido sobre a minha cabeça, e Ele tem poder e autoridade para transformar tudo e todos em bênção, em condições favoráveis, e eu creio que o milagre vai acontecer. Aprenda, tome posse da sua palavra, tome posse do decreto de vida que está estabelecido para você. E quando você entrar em rotas de deserto, em rotas que te levem a se sentirem amedrontado, se sentir desamparado, se sentir acovardado, se sentir coagido, se sentir sozinho, e você falar: eu quero achar um pé de zimbro para morrer, eu quero que você clame pelo sangue do Senhor Jesus na sua vida, para que este sangue lhe traga à existência o sobrenatural. Porque foi assim com Davi, aquele homem que foi afrontado por um gigante, Golias, vai de encontro com ele
para que o decreto de morte que estava sobre ele fosse convertido num decreto de vitória, de conquista, de sobrenatural. E eu quero lhe dizer hoje, os teus gigantes vão cair, os teus gigantes vão ser derrotados, os teus medos serão eliminados. Aquele que tem se levantado contra você, que está dizendo você não pode, você é um derrotado, você é um fracassado, ninguém está com você, vai se calar, porque verão hoje o manifestar da autoridade do nome de Deus na sua vida. Tome posse desta palavra para você, tome posse desse devocional para a sua vida e viva o teu chamado sobrenatural, viva a existência do decreto de Deus na sua vida, e desertos passarão e você passará ileso por todos esses desertos, nenhum mal te alcançará, nenhuma flecha do inimigo alcançará a tua vida, as tuas emoções ou os teus sentimentos, e você poderá dizer: eu luto através do nome poderoso do meu Deus, eu luto através do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a minha vida. Pode se levantar gigantes, mas se levantarão para cair, pode se levantar inimigos, mas serão derrotados, porque o meu Deus estabeleceu um decreto de vida e de vitória sobre mim. E assim seja a sua palavra de vida, a sua palavra de existência e o empoderamento que Deus quer dar para você, para que o mundo não roube a palavra de conquista que o decreto de Deus estabeleceu sobre você. Amém? Queria que você pudesse fechar seus olhos e nós vamos orar ao Senhor, porque hoje a palavra de Deus vai causar um divisor de águas na tua vida, e você poderá dizer: eu tenho um Deus que move o sobrenatural na minha vida e me tira de todo e qualquer deserto. Assim será, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por este tempo, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por este mover que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, toque neste homem, toque nesta mulher, toque nesta vida, Senhor, para que eles recebam uma identidade sarada, um nome, uma identidade vinda do alto, para que lhes derem poder, autoridade, para se levantarem contra os inimigos, para se levantarem contra os desafios e romperem o sobrenatural, vivendo, meu Pai, o teu decreto, a tua promessa, a tua vontade e os teus sonhos. Assim seja, meu Deus, em nome de Jesus, para hoje e todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queria ler meus queridos, eu agradeço por você que estava conosco. Muitas pessoas se expressaram aqui, tá? Estou vendo o monitor. Que Deus possa continuar falando a sua vida, usando a sua vida, que você possa continuar nesse firme propósito de estarmos todos os dias, às 19 horas, nessa viração do dia, juntos, para podermos ouvir algo que vem do trono. Amanhã eu continuo esse tema. Convide alguém para estar conosco, divulgue este vídeo, curta esta mensagem, compartilhe com alguém. E eu quero lhe dizer, nós estamos na expectativa de termos boas notícias para podermos voltar ao nosso culto presencial, a estarmos vivendo uma comunhão talvez diferente, não tão próxima, mas uma comunhão do corpo de Cristo, na presença uns dos outros e na presença do Espírito Santo. Essa esperança é que o nosso prefeito de Bauru possa decretar um afrouxamento, uma liberação
dos níveis de isolamento e liberando a igreja para poder estar congregando. Amém? Agradeço muito a tua presença, agradeço muito você que me ouviu, que tem me ouvido, que tem abrido o seu entendimento, os seus ouvidos, para que a palavra de Deus possa estar lhe alcançando. Eu lhe convido para daqui a pouquinho, cerca de mais 10 minutos, nós estarmos indo ouvir a pastora Adriana, que vai estar ministrando aos nossos corações uma palavra da célula, né? Que você possa ter uma noite de bênçãos, de conquistas, e que os seus desertos sejam sarados, curados e transformados em pastos verdejantes, que a promessa do Senhor lhe alcance e lhe abençoe grandiosamente. Assim seja, em nome de Jesus. Amo vocês, amo sua vida, amo sua família, amo sua casa. Deus os abençoe, graça e paz. Shalom, shalom.